para a gente poder fazer uma campanha dizendo claramente que nós vamos regulamentar os meios de comunicação desse país. Portanto, gente, eu não fiquei mais radical, apenas fiquei mais maduro. Nosotros jamás nos rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Pase Arturo, prepárense para un tiempo de masacre y de muerte si fracasara la revolución bolivariana. Prepárense. Meus amigos, tudo bem? É um prazer, é uma honra, uma satisfação estar aqui mais uma vez junto com vocês. Antes de adentrarmos no assunto, penso que é relevante recordar como premissa incontestável de que a democracia é muito importante, mas ela, a verdadeira e única democracia, ela tem tudo a ver com a conscientização do povo. E eu vou tentar explicar para vocês o motivo pelo qual não apenas precisamos nos conscientizar, mas atentar para alguns detalhes. Não resta dúvida de que um dos nossos maiores desafios é conscientizar. Mas nós não podemos esquecer também que não basta que nós estejamos conscientes, mas é necessário que nós saiamos da paralisia, da inatividade. Ou seja, além da conscientização, é interessante fomentar o entusiasmo, vencermos a timidez, a tibieza, a frieza. Ou seja, nas palavras de Luther King, o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. Então não basta que nós estejamos conscientes, é importante que saiamos da ociosidade. Muitos pensam que o mal, ele é fruto da ignorância. Penso, com todo respeito, que isso não é verdade. Por quê? Por mais simples que seja uma pessoa, por mais iletrada que ela seja, até mesmo aquela que não teve um contato mais íntimo com a civilização, ela, na maioria das vezes, tem consciência do que é certo e do que é errado. Talvez não saiba se expressar. Nós temos consciência, precisamos sair do nosso conforto e agir. Por conta deste fato, penso também que outro desafio não menos importante é vencer a luta contra o interesse exclusivamente pessoal, contra o egoísmo. Porque, às vezes, nós temos consciência, nós sentimos na pele a necessidade de cumprir os nossos deveres, mas paralisamos diante de algo que poderá nos prejudicar, atingir os nossos interesses exclusivamente pessoais. Muito embora, às vezes, nós estejamos convictos do que deva ser feito, nós permanecemos indiferentes. Ou seja, desafio muito maior do que conscientizar é algo, não lutar contra as convicções equivocadas, mas também lutar contra os interesses exclusivamente pessoais. A tibieza, a timidez, o interesse exclusivamente pessoal são obstáculos que nós precisamos vencer. Por que defendo esta tese? Eu vou citar para vocês um exemplo. As últimas eleições, as eleições de 2022. Talvez você se lembre, penso que deva se lembrar. Nas eleições de 2022, inúmeros intelectuais, juristas,
magistrados, advogados e até mesmo artistas, pessoas conhecidas, famosas, assinaram uma carta. Esta carta ela foi lida na USP, especificamente na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Certamente vocês se lembram a famosa Carta pela Democracia. O interesse era atingir aquele que era, à época, o governante. Esta carta ela foi lida no pátio das Arcadas diante de considerável número de pessoas, em defesa do Estado Democrático de Direito. Dentre inúmeras pessoas de destaque, essa carta ela contou com a assinatura de mais de 1 milhão de pessoas. Certamente ali, dentre as inúmeras assinaturas, ali estava a assinatura do atual presidente da República. E nesta carta se destacou a época que é intolerável qualquer ameaça aos demais poderes. Qualquer ameaça aos demais poderes. É intolerável a ruptura da ordem constitucional. E é intolerável também a ameaça aos setores da sociedade civil. E não podemos esquecer que nesta carta também ficou de forma flagrante que é intolerável a incitação à violência. Nesta carta foi literalmente defendido que no Brasil atual não há espaço para retrocessos autoritários. Ditadura e tortura pertencem ao passado. Interessante que eles estavam assim flagrantemente em apoio daquele que hoje é o nosso atual presidente. Como não poderia deixar de ser no evento, é claro que a Constituição ela foi citada. Dentre aqueles que a citou, o presidente da Força Sindical, Miguel Torres, que ele chegou a dizer com estas palavras: não podemos imaginar o país continuar sofrendo ataques de hora em hora ao sistema eleitoral. Interessante notar que durante uma década projetos de lei foram apresentados e também chegou até mesmo ser publicada uma lei sobre a mudança, um aprimoramento na captura do voto. E o Supremo, à época, negou a utilização daquilo que for aprovado no Congresso. Certamente, aqueles estavam tentando atingir aquele que era, à época, o presidente. Porque ele estava questionando, chamando a atenção para o sistema eleitoral. Então, eu pergunto, será que estes intelectuais, estes racionais, será que eles esqueceram de uma hora para outra a história? Será que eles esqueceram os antecedentes do nosso atual governante? É claro que, às vezes, o leigo ele se confunde porque ele não tem familiaridade com os termos jurídicos, mas juristas, advogados, sabem muito bem que ele não foi absolvido. E eles sabem muito bem o vínculo que ele sempre alimentou com ditaduras. Em nome da democracia, diante de tudo aquilo que é flagrante, como depositar apoio a uma pessoa inescrupulosa, com um passado tão horrendo para gerir os destinos do nosso país? Eu pergunto, é ignorância? Vocês acreditam nisso? É claro que não. Falta de consciência? Também não. O trabalho empreendido em apoio àquele candidato era para atender interesses de um grupo, interesses exclusivos de um grupo. Para vocês terem uma ideia, o que era proibido no governo anterior, repetidamente noticiado no Jornal Nacional como algo ilegal, ele hoje passa a ser noticiado em todos os jornais como algo legal. Por exemplo, o governo hoje libera, e é de conhecimento de todos, 9 bilhões em emendas parlamentares. Para quê? Para melhorar o contato com o Congresso,
Isso só numa tacada. O governo libera 9 bilhões de uma vez só em emendas parlamentares para melhorar a relação com os parlamentares. Eu pergunto, o que isso representa? Não é um flagrante crime contra o Estado democrático de direito? Nas palavras de uma pessoa leiga, simples, literalmente é uma compra de voto, em notório desrespeito à vontade popular. Os parlamentares estão no Congresso para vender seu voto, aquele voto que você depositou para que os nossos interesses sejam representados? Mas o que é perigoso? O que é um crime contra o Estado democrático de direito? A manifestação pública? A manifestação do povo? Pensemos no tocante, naquilo que se refere à ruptura da ordem constitucional. Quando fala é intolerável a ruptura da ordem constitucional, não representa um desrespeito ao poder legislativo o governo não aceitar a decisão do parlamento, buscando o Supremo Tribunal Federal para suspender ou evitar a vigência de um projeto que foi aprovado como lei? Como nós podemos conciliar estes fatos com a frase do atual presidente? A democracia é relativa. Este é o conceito que ele tem de democracia? De passar por cima das decisões do Congresso, buscando o Supremo Tribunal Federal para atingir os seus propósitos, mesmo não tendo conseguido superar o voto para que aquele projeto não fosse aprovado? Nesse estado de coisa, o que nós podemos dizer, por exemplo, sobre o judiciário? O atual presidente chegou a destacar numa entrevista: a sociedade não precisa, não tem o que saber como vota um ministro da Suprema Corte. Nós não precisamos saber o voto de um ministro da Suprema Corte. Para mim isso é muito flagrante, é absurdamente flagrante. Aquele que não foi votado por nós, aquele que está na Suprema Corte por uma opção ou escolha política do presidente, o povo não pode saber como ele votou? Isso não é prova clara, ostensiva de posturas autoritárias? E aquilo que foi dito sobre é intolerável qualquer conduta a atingir os setores da sociedade civil. Muitas pessoas dizem: o anterior presidente era rude, rústico, grosso. É claro que o atual ele é melífluo, ele é sedutor em suas palavras e posturas, mas ele de forma sedutora ele chamou o agronegócio de fascista e direitista, referindo assim ao setor que mais contribui para o equilíbrio da nossa balança comercial. Ah, se não fosse o agronegócio, como nós estaríamos? Como nós estaríamos? É intolerável, segundo essa carta também, a incitação à violência. Ora, todos conhecem bem o destino daqueles que foram presos ilegalmente, injustamente, na manifestação do dia 8 de janeiro. Agora, nada acontece quanto às invasões do MST, a destacar a recentemente também ocorrida na Assembleia Legislativa do Paraná. Repito, e ninguém fala a respeito das invasões do MST. Nenhuma manifestação, nenhum pedido de prisão quanto às invasões, entre elas a recentemente ocorrida na Assembleia Legislativa do Paraná. Ninguém recebeu ordem de prisão. O vereador do PT que invadiu uma igreja em Curitiba também não recebeu voz de prisão. Para que vocês tenham uma ideia, basta que vocês pesquisem. No governo anterior, durante todo o mandato, foram registradas 62 invasões de terras.
no Brasil, 62 no governo anterior. Enquanto que no primeiro semestre de 2023 o número de invasões chegou a 71. Isso de acordo com o levantamento elaborado pela Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil. Pesquisem. E estes movimentos que promovem invasões, recebendo o nosso dinheiro, aquilo que é arrecadado como tributo. E quanto aos retrocessos autoritários? É intolerável o retrocesso autoritário. E nós não podemos esquecer de o atual presidente disse de forma irônica: não fiquem preocupados, eu não fiquei mais radical, eu apenas fiquei mais maduro. Não fiquei mais radical, eu apenas fiquei mais maduro. Entenderam a ironia? Enquanto isso, naquela época, nesse mesmo momento, a Suprema Corte impedia que se divulgasse o vínculo do atual governante com ditadores, dentre eles Daniel Ortega e Nicolás Maduro. É intolerável o retrocesso a regimes autoritários. Será que os intelectuais, os cultos, os sábios, os racionais jamais tiveram contato ou ciência dos vínculos do atual presidente no passado com ditaduras? E nós não podemos esquecer que quando o candidato ele prometeu que iria regulamentar as redes sociais. Isso sempre é o objetivo de um país governado por ditadores. Este sempre é um objetivo dos autoritários, com o objetivo claro de calar a boca do povo para que o governo não seja criticado, para que eles possam refazer a história, para que eles possam maquiar a sua conduta em verdadeira afronta à liberdade de expressão, a liberdade de opinião, a liberdade de imprensa. É intolerável o retrocesso ao regime autoritário. Ora, flagrante o vínculo com ditadores, com regime, com posturas de governantes autoritários. Sendo sarcástico, o atual presidente, zombando do povo brasileiro, ele foi ácido no seu comentário, logo no primeiro ano de seu mandato. E ele convidou quem para vir ao Brasil? Ele convidou Nicolás Maduro. Ele, que é procurado pela polícia, um governante, isto mesmo, procurado pela polícia com recompensa de 15 milhões de dólares. O nosso atual presidente, à época, também minimizou a ditadura ocorrida, existente na Nicarágua, durante uma entrevista. Agora, não tem como esconder o seu vínculo com ditaduras. Como esconder o vínculo dele com regimes autoritários? Será que os intelectuais, os racionais não sabiam disso? Hoje ficou claro o apoio do atual presidente a grupos de terror. Grupos que nós não podemos nem citar o nome. O apoio dele, claro, a governos ditatoriais. Tanto é verdade que um dos representantes deste grupo terrorista parabenizou pela eleição, bem como agradeceu as palavras que o presidente atual disse em defesa da organização criminosa. Isto sem focarmos a nossa atenção quando ele comparou, e por isso ele é considerado por Israel uma pessoa não grata hoje, quando ele comparou a ação de Israel em Gaza à de Hitler contra judeus. E nós não podemos esquecer jamais que no Holocausto foram mortos mais de 6 milhões de judeus. E quanto ao menosprezo às classes menos favorecidas? Ele chegou a dizer num pronunciamento de que o indivíduo, o cidadão, não necessita de mais de um televisor na casa.
enquanto no ano de 2023 ele fez inúmeras viagens no exterior, hospedando-se com enorme comitiva em hotéis com diárias caríssimas, todos se hospedando, comendo, bebendo, viajando com o nosso dinheiro, como o dinheiro do povo. E na eleição ele disse: um televisor na casa já basta, já está bom. O que dizer sobre os caríssimos enxovais, cama de casal, sofá adquiridos em quantia vultosa? Na mesma época que ele acusou o anterior governante de se apropriar dos móveis do Palácio do Planalto. E a mídia não deixou bem claro de que os móveis depois foram encontrados intocáveis no palácio. Isso é ignorância? Isso é falta de consciência? Ou porque nós renunciamos às nossas convicções e para atender os nossos interesses passageiros, nós esquecemos aquilo que é certo, aquilo que deve ser feito? Ah, e quantas eleições? Nós perguntamos se ela é intocável, por que a CIA veio se meter na eleição brasileira? Se você procurar, você vai encontrar que foi divulgado que o governo dos Estados Unidos, o governo atuou nas eleições de 2022, noticiada até mesmo por um jornal britânico. Tudo a influência por conta da defesa da democracia. Isso tudo é teoria da conspiração? Esse é o presidente que iria salvar a democracia? Uma pergunta simples: nós somos enganados? Claro que não. Eu pergunto a você: você contrataria um larápio, um corrupto, um ladrão para administrar os seus bens particulares, os seus bens pessoais? Nós elegeríamos um síndico para administrar o patrimônio do condomínio, para nos roubar? Por que nós caímos na lábia dos intelectuais? Será que nós caímos de fato? Ou será que nós não fomos vítimas dos nossos interesses passageiros, exclusivamente pessoais, na defesa do nosso ego, sem analisar aquilo que aconteceu e até mesmo por certos preconceitos nós, em vez de escolher aquilo que deveria ser escolhido, nós escolhemos aquele que é ostensivamente, pelos seus antecedentes, reconhecido como um criminoso? Por que nós sucumbimos ao nosso ego numa disputa pessoal para atender os nossos interesses exclusivamente pessoais? Indiferença? Ignorância? Falta de consciência? Não é bem assim. Todos nós precisamos ter certeza de que estamos aqui para fazer a nossa parte. Pensemos nisso. Um abraço.